Do intelecto à intuição. Por Alice Bailey. A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que a luz flua para as mentes dos homens. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que o amor flua para os corações dos homens. Que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro que chamamos de raça dos homens, que se realize o plano de amor e luz. E que ele cele a porta onde o mal habita. Que a luz, o amor e o poder restaurem o plano na terra. A invocação ou oração acima não pertence a nenhuma pessoa ou grupo, mas a toda a humanidade. A beleza e a força desta invocação residem em sua simplicidade e na sua expressão de certas verdades centrais que todos os homens, de forma inata e normal, aceitam. A verdade da existência de uma inteligência básica a quem vagamente damos o nome de Deus. A verdade de que, por trás de toda aparência externa, o poder motivador do universo é o amor. A verdade de que uma grande individualidade veio à Terra, chamada pelos cristãos de o Cristo, e incorporou esse amor para que pudéssemos compreender. A verdade de que tanto o amor quanto a inteligência são efeitos do que se chama vontade de Deus. E, finalmente, a verdade evidente por si mesma de que somente através da própria humanidade o plano divino pode se realizar. Alice Bailey. Capítulo 1. Pensamentos introdutórios. O atual e amplo interesse pelo tema da meditação é evidência de uma necessidade mundial que requer uma compreensão clara. Onde encontramos uma tendência popular em qualquer direção específica, que seja focada e constante, pode ser seguro assumir que dela emergirá aquilo de que a raça necessita em sua marcha adiante. Que a meditação seja considerada, por aqueles que a definem de forma imprecisa, como um modo de oração é, infelizmente, verdade. Mas pode-se demonstrar que na correta compreensão do processo de meditação e na sua devida adaptação às necessidades de nossa civilização moderna será encontrada a solução para o atual impasse educacional e o método pelo qual o fato da alma pode ser verificado, aquele algo vivo que chamamos de alma por falta de termo melhor. O propósito deste livro é tratar da natureza e do verdadeiro significado da meditação, e de seu uso em larga escala no Ocidente. Sugere-se que ela possa, eventualmente, suplantar os métodos atuais de treinamento de memória e provar ser um fator potente no procedimento educacional moderno. É um tema que tem absorvido a atenção de pensadores no Oriente e no Ocidente por milhares de anos, e essa uniformidade de interesse é, em si mesma, de grande importância. Os próximos desenvolvimentos que levarão a raça adiante, ao longo do caminho de sua consciência em desdobramento, devem certamente residir na direção da síntese. O crescimento do conhecimento humano deve ser provocado pela fusão das técnicas orientais e ocidentais de treinamento mental. Isso já tem avançado rapidamente, e pensadores em ambos os hemisférios estão percebendo que essa fusão está levando a uma realização das mais significativas. Edward Carpenter diz o seguinte: parecemos estar chegando a um tempo em que, com o circundar de nosso conhecimento do globo, uma grande síntese de todo o pensamento humano está ocorrendo de forma bastante natural e inevitable. Desse encontro de elementos já surge o esboço impreciso de uma filosofia que certamente dominará o pensamento humano por um longo período. Carpenter, Edward, The Art of Creation. Nisto reside a glória e a esperança da raça e o triunfo notável da ciência. Somos agora um só povo. A herança de qualquer raça está aberta a outra. O melhor pensamento dos séculos está disponível para todos, e técnicas antigas e métodos modernos devem se encontrar e se interchangear.
cada um terá que modificar seu modo de apresentação, e cada um terá que fazer um esforço para compreender o espírito subjacente que produziu uma fraseologia e um imaginário peculiares. Mas, quando essas concessões forem feitas, ver-se-á emergir uma estrutura de verdade que incorporará o espírito da nova era. Os pensadores modernos estão percebendo isso, e o Dr. Overstreet aponta o seguinte: a filosofia oriental, suspeita-se, teve pouco efeito sobre o pensamento ocidental, principalmente devido à sua maneira. Mas há todos os motivos para crer que, à medida que a influência do pensamento ocidental, em especial seu rigor experimental, for sentida no Oriente, uma nova maneira filosófica será adotada, e a profunda espiritualidade do pensamento oriental se expressará de formas mais aceitáveis para a mente ocidental. H. Overstreet. The Enduring Quest. Ambas as escolas têm, até agora, tendido a se antagonizarem. Contudo, a busca pela verdade tem sido uma só, o interesse naquilo que é e naquilo que pode ser não se limita a nenhum dos dois grupos, e os fatores com os quais cada um teve de trabalhar têm sido os mesmos. Embora a mente do pensador oriental possa inclinar-se para um imaginário criativo e a do trabalhador ocidental para a realização científica criativa, ainda assim o mundo no qual eles entram é curiosamente o mesmo. O instrumento de pensamento que empregam é chamado de mente no Ocidente e de substância mental, chitta, no Oriente. Ambos usam a linguagem da simbologia para expressar suas conclusões e ambos alcançam o ponto em que as palavras se mostram inúteis para incorporar as possibilidades intuídas. O Dr. Jung, uma das pessoas que busca aproximar esses elementos até então discordantes, aborda esse assunto no seguinte trecho de seu comentário sobre um antigo escrito chinês. Ele diz que a consciência ocidental não é, de modo algum, a consciência em geral, mas antes um fator historicamente condicionado e geograficamente limitado, representativo de apenas uma parte da humanidade. A ampliação de nossa própria consciência não deve ocorrer à custa de outros tipos de consciência, mas sim realizar-se através do desenvolvimento daqueles elementos de nossa psique que são análogos aos de uma psique estrangeira, assim como o Oriente não pode prescindir de nossa técnica, ciência e indústria. A invasão europeia do Oriente foi um ato de violência em grande escala e nos legou o dever. A nobreza obriga, de compreender a mente do Oriente. Isto é talvez mais necessário do que percebemos atualmente. Richard Wilhelm Dr. G. Jung, The Secret of the Golden Flower. O Dr. Okkin, de Harvard, também nos traz a mesma ideia quando diz: parece haver razões para esperar um futuro físico melhor para a raça com o auxílio de uma higiene mental saudável. Após a era dos charlatães ter passado, e até certo ponto com a ajuda deles, surge a possibilidade de um autodomínio em constante ampliação, à medida que o sentido espiritual de uma disciplina como o yoga se une aos elementos sóbrios da psicologia ocidental e a um sistema sensato de ética. Nenhum destes tem muito valor sem os outros. Wellington e Okkin. Self, Itisbori and Freedom. Aqueles que estudaram em ambas as escolas nos dizem que o imaginário místico do Oriente, e também o de nossos expoentes místicos ocidentais, é apenas um véu por trás do qual aqueles dotados de percepção intuitiva sempre foram capazes de penetrar. A ciência do Ocidente, com sua ênfase na natureza da forma, também nos conduziu ao reino da intuição, e parece que os dois caminhos podem se fundir, sendo possível que cada um, descartando o que não é essencial, chegue a uma base de entendimento. Assim, eles elaboram uma nova abordagem para o mistério central do homem, fundamentada em verdades antigas e demonstradas. O Dr.
Jung novamente aborda esse ponto da seguinte forma: a ciência é a melhor ferramenta da mente ocidental e com ela mais portas podem ser abertas do que com as mãos nuas. Assim, ela é parte integrante de nossa compreensão e apenas obscurece nossa percepção quando reivindica ser a única e exclusiva forma de compreender. Mas é o Oriente que nos ensinou uma outra compreensão, mais ampla, mais profunda e mais elevada, ou seja, a compreensão através da vida. Conhecemos esse caminho apenas vagamente, como um mero sentimento nebuloso extraído da terminologia religiosa, e por isso, de bom grado descartamos a sabedoria oriental entre aspas, empurrando-a para o território obscuro da fé e da superstição. Mas, dessa forma, o realismo oriental é completamente incompreendido. Ele não consiste em intuições sentimentais, exageradamente místicas, que beiram o patológico e emanam de reclusos ascéticos e excêntricos. A sabedoria do Oriente baseia-se no conhecimento prático, que não temos a menor justificativa para subestimar. Richard Wilhelm Doutor. C.G. Jung. O segredo da flor de ouro. É no treinamento da mente que reside o cerne da situação. A mente humana é aparentemente um instrumento que somos capazes de usar em duas direções. Uma direção é para fora. A mente, nesse modo de funcionamento, registra nossos contatos com os mundos físico e mental nos quais vivemos, e reconhece condições emocionais e sensoriais. Ela é a registradora e correlacionadora de nossas sensações, de nossas reações e de tudo o que lhe é transmitido por meio dos 5 sentidos e do cérebro. Este é um campo de conhecimento que tem sido amplamente estudado, e muitos progressos foram feitos pelos psicólogos na compreensão dos processos de mentação. O pensamento, diz-nos o Dr. Jung, é uma das 4 funções psicológicas básicas. É aquela função psicológica que, de acordo com suas próprias leis, reúne as representações dadas em uma conexão conceitual. É uma atividade aperceptiva, tanto ativa quanto passiva. O pensamento ativo é um ato de vontade. O pensamento passivo é um acontecimento. De Blay, George Binney, Instinto e Intuição. Como veremos mais adiante, é o aparelho de pensamento que está envolvido na meditação e que deve ser treinado para somar a essa primeira função da mente a capacidade de se voltar para outra direção, e de registrar com igual facilidade o mundo interior ou intangível. Essa capacidade de se reorientar permitirá à mente registrar o mundo das realidades subjetivas, da percepção intuitiva e das ideias abstratas. Essa é a nobre herança do místico, mas parece ainda não estar ao alcance do homem comum. O problema que a família humana enfrenta hoje, tanto no reino da ciência quanto no da religião, decorre do fato de que o seguidor de ambas as escolas se vê diante do portal de um mundo metafísico. Um ciclo de desenvolvimento chegou ao fim. O homem, como uma entidade que pensa e sente, parece agora ter alcançado uma compreensão razoável do instrumento com o qual tem de trabalhar. Ele se pergunta: que uso deve fazer dele? Para onde a mente, que ele está lentamente aprendendo a dominar, irá conduzi-lo? O que o futuro reserva para o homem? Algo, sentimos, de maior beleza e certeza do que tudo o que conhecemos até agora. Talvez seja uma chegada universal àquele conhecimento que o místico individual possuiu. Nossos ouvidos estão ensurdecidos pelo ruído de nossa civilização moderna e, no entanto, às vezes captamos esses sobretons que testemunham um mundo imaterial. Nossos olhos estão cegados pela névoa e pela fumaça de nosso primeiro plano imediato. No entanto, surgem lampejos de uma visão clara que revelam um estado de ser mais sutil, dissipando a névoa e deixando entrar a glória que nunca existiu no mar ou na terra. O Dr. Bennett, de Yale,
expressa essas ideias em termos muito belos. Ele diz: uma venda cai dos olhos e o mundo aparece sob uma nova luz. As coisas já não são comuns. Surge a certeza de que este é o mundo real cujo verdadeiro caráter a cegueira humana, até agora, havia ocultado. Não onde os sistemas giratórios escurecem, e nossa concepção entorpecida se eleva. O bater de asas, se quisermos ouvir, bate à porta de nossa própria argila. Os anjos mantêm seus antigos lugares, vire apenas uma pedra e desperte uma asa. Sois vós, são as vossas faces alheadas que perdem a coisa de múltiplos esplendores. A experiência é, a princípio, provocante, sedutora. Há um rumor de um novo mundo, e o espírito está ansioso pela viagem por mares estranhos. O mundo familiar deve ser deixado para trás. A grande aventura da religião começa. Deve haver, em algum lugar, um ponto de certeza. Um universo em crescimento pode proporcionar futuros abertos. Mas quem afirma que o universo está crescendo declara um fato inalterável sobre sua estrutura, fato que é a garantia eterna da possibilidade e validade da experimentação. O homem é uma ponte. Até mesmo o super-homem, uma vez que percebemos que ele é apenas o símbolo do ideal vigoroso, revela-se também uma ponte. Nossa única certeza é que as portas do futuro estão sempre abertas. Charles A. Bennett. Um estudo filosófico do misticismo. Talvez o problema consista nisto: que as portas do futuro parecem se abrir para um mundo imaterial e para um reino que é intangível, metafísico, supersensível. Quase esgotamos os recursos do mundo material, mas ainda não aprendemos a funcionar em um mundo não material. Às vezes, até mesmo negamos sua existência. Enfrentamos a experiência inevitável, que chamamos de morte. E ainda assim não tomamos nenhuma medida racional para verificar se realmente existe uma vida além. O progresso da evolução produziu uma raça maravilhosa, equipada com um aparelho de resposta sensível e uma mente racional. Possuímos os rudimentos de um sentido que chamamos de intuição. Com esse equipamento, estamos diante das portas do futuro e fazemos a pergunta: com que finalidade utilizaremos este mecanismo composto e complexo que chamamos de ser humano? Atingimos o nosso pleno desenvolvimento? Haverá nuances de significado na vida que até agora escaparam à nossa atenção, e teriam elas escapado à nossa atenção porque possuímos poderes e capacidades latentes ainda não realizados? Será possível que estejamos cegos para um vasto mundo de vida e de beleza, com suas próprias leis e fenômenos apropriados? Místicos, videntes e pensadores de todas as épocas e de ambos os hemisférios disseram que tal mundo existe. Com esse equipamento, que poderíamos chamar de personalidade, o homem se encontra com o passado atrás de si, em um presente repleto de caos e diante de um futuro para o qual não pode olhar. Ele não pode ficar parado, deve seguir em frente, e as vastas organizações educacionais, científicas, filosóficas e religiosas estão todas fazendo o possível para lhe dizer que caminho seguir e para lhe apresentar uma solução para o seu problema. Aquilo que é estático e cristalizado acaba por se desfazer em pedaços, e onde há um crescimento interrompido, ocorrerão anormalidades e se verificará o retrocesso. Alguém disse que o perigo que devemos evitar é o de uma personalidade em desintegração. Se a humanidade não tem potencial, se o homem atingiu o seu apogeu e não pode ir mais longe, então ele deve reconhecer esse fato e tornar o seu declínio e queda tão fáceis e belos quanto possível. É encorajador notar como, em 1850, os contornos vagos daquele portal para a nova era eram vistos de forma imprecisa.
E quanta preocupação os pensadores de então demonstravam para que o homem não deixasse de aprender sua lição e seguir em frente. Leia as palavras de Carlyle e observe como são apropriadas para o momento atual. Nos dias que passam sobre nós, até os tolos são levados a se deter para perguntar o significado deles. Poucas gerações de homens viram dias mais impressionantes. Dias de calamidade interminável, ruptura, deslocamento, confusão ainda mais confusa. Não é uma pequena esperança que nos bastará, sendo a ruína, claramente, universal. Deve haver um novo mundo, se é que deve haver um mundo afinal. Que os seres humanos na Europa possam algum dia retornar à velha e lamentável rotina, e prosseguir nela com qualquer estabilidade ou continuidade, essa pequena esperança não é mais sustentável. Estes dias de morte universal devem ser dias de universal renascimento, se a ruína não há de ser total e final. É um momento para fazer o mais apático dos homens considerar de onde veio e para onde caminha. L.P. Jacques. Perplexidades religiosas. Olhando para trás, ao longo dos 70 anos ou mais que se passaram desde que Carlyle escreveu essas palavras, sabemos que a humanidade não deixou de seguir em frente. A era da eletricidade foi inaugurada, e as maravilhas das conquistas científicas de nossa época são conhecidas por todos nós. Com otimismo, portanto, em um tempo de nova crise, podemos seguir em frente com verdadeira coragem. Pois os portais para a nova era são vistos com muito mais clareza. Talvez seja verdade também que o homem só agora está alcançando a sua maioridade e prestes a assumir a sua herança, bem como a descobrir dentro de si poderes e capacidades, faculdades e tendências que são a garantia de uma maturidade vital e útil, e de uma existência eterna. Estamos concluindo a etapa em que a ênfase tem sido colocada sobre o mecanismo, sobre a soma total de células que constituem o corpo e o cérebro, com sua reação automática ao prazer, à dor e ao pensamento. Sabemos muito. Sobre o homem, a máquina. A escola mecanicista de psicólogos nos deixou em profunda dívida com suas descobertas sobre o aparato por meio do qual o ser humano entra em contato com o seu ambiente. Mas há homens entre nós, homens que não são meras máquinas. Temos o direito de medir nossas capacidades definitivas e nossa grandeza potencial pelas realizações dos melhores entre nós. Esses grandes indivíduos não são produtos anômalos de um capricho divino ou de um impulso evolutivo cego, mas são, eles próprios, a garantia da realização final do todo. Irving Babbitt observa que há algo na natureza do homem que o distingue, simplesmente como homem, dos outros animais, e esse algo Cícero define como um senso de ordem, decoro e medida nos atos e nas palavras. Babbitt acrescenta, e este é o ponto a ser observado, que o mundo teria sido um lugar melhor se mais pessoas tivessem se certificado de que eram humanas antes de se proporem a ser sobre-humanas. Babbitt, Irving, Humanismo. Um ensaio de definição. Existe, talvez, um estágio intermediário no qual funcionamos como homens, sustentamos nossas relações humanas e cumprimos nossas justas obrigações, realizando assim o nosso destino temporário. Surge aqui a questão de se tal estágio já é sequer possível de maneira geral, quando nos lembramos de que existem milhões de pessoas analfabetas em nosso planeta neste momento. Mas, juntamente com essa tendência em direção à pura humanidade e com o afastamento da padronização da unidade humana, surge um grupo ao qual damos o nome de místicos. Eles dão testemunho de outro mundo de experiências e contatos, atestam uma realização pessoal e uma manifestação e satisfação fenomenais das quais o homem comum nada sabe. Como diz o Dr. Bennett,
Os próprios místicos descreveram sua conquista como uma visão profunda do significado do universo, uma percepção de como todas as coisas se integram. Eles encontraram o fio condutor. Charles A. Bennett, um estudo filosófico do misticismo. Ao longo das eras, eles surgiram e disseram em uníssono: há outro reino na natureza. Esse reino tem suas próprias leis, seus próprios fenômenos e suas próprias relações íntimas. É o reino do Espírito. Nós o encontramos e vocês também podem constatar a sua natureza. Essas testemunhas dividem-se em dois grupos. O do buscador puramente místico e emocional, que contempla a visão e se prostra em um êxtase iluminado diante da beleza que pressentiu. E, em segundo lugar, o dos conhecedores, que acrescentaram ao êxtase emocional uma conquista intelectual, uma orientação da mente que lhes permite fazer mais do que simplesmente sentir e desfrutar. Eles compreendem. Eles sabem e se identificaram com esse novo mundo de ser ao qual o místico puro aspira. A linha de demarcação entre esses conhecedores das coisas divinas e aqueles que apenas pressentem a visão é muito tênue. Há, contudo, uma terra de ninguém entre os dois grupos, na qual ocorre uma grande transição. Há um interlúdio na experiência e no desenvolvimento que transforma o místico visionário no conhecedor prático. Há um processo e uma técnica aos quais o místico pode se submeter, que o coordenam e desenvolvem nele um aparato novo e sutil, por meio do qual ele não mais apenas contempla a visão da realidade divina, mas se reconhece como sendo essa própria realidade. É com esse processo de transição e com esse trabalho de educar o místico que a técnica da meditação lida. É disso que tratamos neste livro. O problema de conduzir o homem à sua herança como ser humano é a função dos educadores e dos psicólogos. Eles devem levá-lo até a porta do mundo místico. Por mais paradoxal que pareça, o trabalho de conduzi-lo à sua herança espiritual é a tarefa da religião e da ciência. O Dr. Pupin nos diz que a ciência e a religião se complementam. Elas são os dois pilares do portal pelo qual a alma humana entra no mundo onde reside a divindade. Pupin, Michael, A Nova Reforma. Demos à palavra espiritual uma conotação ampla. Não falo aqui de verdades religiosas. As formulações dos teólogos e dos clérigos em todas as grandes organizações religiosas, tanto orientais quanto ocidentais, podem ou não ser verdadeiras. Utilizemos a palavra espiritual para designar o mundo de luz e beleza, de ordem e de propósito, de que falam as escrituras do mundo, que é o objeto da investigação atenta dos cientistas e no qual os pioneiros da família humana sempre penetraram, retornando para nos contar sobre suas experiências. Consideremos todas as manifestações da vida como espirituais, ampliando assim o significado usual desta palavra para designar as energias e potências que estão por trás de toda forma na natureza e que conferem a cada uma delas suas características e qualidades distintivas essenciais. Por milhares de anos, em todo o planeta, os místicos e conhecedores deram testemunho de experiências em mundos mais sutis, onde foram colocados em contato com forças e fenômenos que não pertencem a este mundo físico. Eles falam de encontros com hostes angélicas, referem-se à grande nuvem de testemunhas, comungam com os irmãos mais velhos da race que trabalham em outras dimensões e que demonstram poderes dos quais os seres humanos comuns nada sabem. Falam de uma luz e de uma glória, de um conhecimento direto da verdade e de um mundo de fenômenos que é uniforme para os místicos de todas as raças. Que grande parte desse testemunho possa ser descartada sob a alegação de alucinação pode ser verdade. Que muitos dos santos de outrora fossem casos psicopáticos e neuróticos pode ser igualmente verdadeiro.
mas ainda resta um resíduo de testemunhos e um número suficiente de testemunhas respeitáveis, corroborando esse testemunho, para nos compelir a crer em sua veracidade. Essas testemunhas do mundo invisível falaram com palavras de poder e transmitiram mensagens que moldaram os pensamentos dos homens e direcionaram a vida de milhões. Elas afirmavam que existia uma ciência do conhecimento espiritual e uma técnica de desenvolvimento pelas quais os homens podiam alcançar a experiência mística e por meio das quais podiam conhecer a Deus. Essa ciência que estudaremos neste livro, e essa técnica que buscaremos desvelar. Ela trata do uso correto da mente, por meio do qual o mundo das almas se revela e aquela porta secreta é encontrada e aberta, a porta que conduz das trevas para a luz, da morte para a imortalidade e do irreal para o real. A solução definitiva do nosso problema mundial reside em alcançarmos esse conhecimento, um conhecimento que não é oriental nem ocidental, mas que é conhecido por ambos. Quando tivermos dado as mãos ao Oriente e quando tivermos unido os melhores pensamentos do Oriente aos do Ocidente, teremos um ensinamento sintético e equilibrado que libertará as gerações futuras. Isso deve começar no campo educacional e com os jovens. No Ocidente, a consciência tem se concentrado nos aspectos materiais da vida, e todo o nosso poder mental tem sido concentrado no controle e na utilização das coisas materiais, no aperfeiçoamento dos confortos físicos e no acúmulo de bens. No Oriente, onde as realidades espirituais têm sido mantidas de forma mais uniforme, o poder mental tem sido utilizado na concentração, na meditação e no profundo estudo filosófico e metafísico, mas as massas do povo, incapazes de tais atividades, foram deixadas em condições peculiares e impressionantemente terríveis, do ponto de vista da vida física. Através da fusão das conquistas das duas civilizações, que agora ocorre com crescente rapidez, um equilíbrio está sendo alcançado, por meio do qual a raça, como um todo, será capaz de demonstrar sua plena potência. Tanto o Oriente quanto o Ocidente estão aprendendo gradualmente a extrair um do outro para benefício mútuo, e o trabalho neste campo é uma das coisas fundamentais e necessárias do ciclo atual. Capítulo 2. O propósito da educação. Um dos muitos fatores que trouxeram a humanidade ao seu atual estágio de desenvolvimento foi o crescimento e o aperfeiçoamento de seus métodos e sistemas educacionais. A princípio, isso estava nas mãos das religiões organizadas, mas agora está praticamente divorciado do controle das entidades religiosas e reside nas mãos do Estado. No passado, a educação era amplamente marcada pela teologia, e seus métodos eram ditados pelos clérigos e sacerdotes. Hoje, o vasto corpo de professores é treinado pelo Estado, qualquer viés religioso é ignorado em razão das muitas e diferenciadas organizações religiosas, e a tendência do ensino é quase inteiramente materialista e científica. No passado, tanto no Oriente quanto no Ocidente, tivemos a educação dos membros mais altamente evoluídos da família humana. Hoje, temos a educação em massa. Ao nos aproximarmos de qualquer compreensão do futuro e acreditamos, de uma educação mais elevada, esses dois fatos devem ser mantidos em mente, pois será na síntese desses dois métodos, educação individual e em massa, religiosa e científica, que se encontrará a saída. Como tudo mais neste período de transição, nossos sistemas educacionais estão em um estado de fluxo e de mudança. Um sentimento geral de que muito se fez para elevar o nível da mente humana é encontrado em toda parte. Associado a uma profunda corrente subterrânea de insatisfação com os resultados, questionamos se nossos sistemas educacionais estão alcançando o bem mais amplo.
Reconhecemos o enorme avanço que foi feito durante os últimos 200 anos, e, no entanto, perguntamo-nos se estamos, afinal, extraindo da vida tudo o que deveria ser possível para pessoas com um sistema adequado de treinamento. Estamos presunçosamente satisfeitos com nosso crescimento em conhecimento, nosso acúmulo de informações e nosso controle sobre as forças da natureza, e, no entanto, realizamos debates acadêmicos sobre se possuímos alguma cultura verdadeira. Ensinamos nossas crianças a memorizar uma enorme quantidade de fatos e a assimilar uma vasta gama de detalhes amplamente diversificados, mas, às vezes, questionamos se as estamos ensinando a viver de maneira mais satisfatória. Usamos bilhões de dólares para construir e financiar universidades e faculdades, e mesmo assim nossos educadores de visão mais ampla estão gravemente preocupados se essa educação organizada está realmente atendendo às necessidades do cidadão comum. Ela certamente parece falhar em sua missão com a criança fora do comum e com o homem ou a mulher superdotados. Nosso modo de treinar nossa juventude está, decididamente, diante do tribunal do julgamento. Somente o futuro poderá decidir se não terá de ser encontrada alguma saída pela qual o cultivo do indivíduo possa prosseguir paralelamente à civilização das massas, por meio da educação. Em uma era de realizações científicas e de síntese do pensamento em todos os departamentos do conhecimento humano, um de nossos educadores, o Dr. Rufus M. Jones, diz: mas, infelizmente, nenhuma dessas realizações nos torna homens melhores. Não há equação entre contas bancárias e bondade de coração. O conhecimento não é, de forma alguma, a mesma coisa que sabedoria ou nobreza de espírito. O mundo nunca viu antes um exército tão imenso de educadores trabalhando com a juventude do país, nem houve jamais, na história do mundo, um investimento tão generoso de recursos para a educação, tanto básica quanto superior. O efeito total, contudo, é decepcionante e erra o ponto central. Nossas instituições de ensino formam alguns bons acadêmicos e transmitem um conjunto de fatos científicos a um grande número de pessoas. Mas há um fracasso lamentável no principal objetivo da educação que é, ou deveria ser, a formação do caráter, o cultivo do espírito, a construção da alma. Rufus M. Jones. A necessidade de um elemento espiritual na educação. World Unity Magazine, outubro de 1928. A velha Mãe Ásia e a Europa, até o século XVIII, treinaram e cultivaram o indivíduo. Um treinamento intensificado era dado às chamadas classes altas e ao homem que demonstrava uma aptidão marcante para a cultura espiritual. Sob o sistema bramânico no Oriente, e nos mosteiros no Ocidente, uma cultura especializada era transmitida àqueles que dela podiam tirar proveito, e produziram-se indivíduos raros que, até hoje, deixam sua marca no pensamento humano. O nosso mundo ocidental moderno substituiu esse modelo pela educação em massa. Pela primeira vez, homens aos milhares estão sendo ensinados a usar suas mentes, estão começando a afirmar suas próprias individualidades e a formular suas próprias ideias. A liberdade do pensamento humano, a libertação do controle das teologias, sejam religiosas ou científicas, são os gritos de guerra do presente, e muito se ganhou com isso. As massas estão começando a pensar por si mesmas. Mas trata-se, em grande parte, de um pensamento de massa, e a opinião pública errática agora molda o pensamento tanto quanto as teologias faziam outrora. O indivíduo pioneiro ainda tem tanta dificuldade em se fazer sentir no atual mundo do pensamento e do esforço quanto antigamente. Talvez, no giro da grande roda da vida,
estejamos prestes a retornar ao antigo método de treinamento especializado para o indivíduo especial, uma reversão que não envolverá o descarte da educação em massa. Dessa forma, poderemos, em última análise, unificar os métodos do passado e do Oriente com os do presente e do Ocidente. Antes de considerarmos esses dois métodos, tentemos definir a educação, expressar para nós mesmos o seu objetivo e, assim, esclarecer nossas ideias quanto aos objetivos que se encontram à frente de todo o nosso esforço. Isso não é tarefa fácil. Vista sob o seu aspecto menos interessante, a educação pode ser brevemente definida como a transmissão de conhecimento a um estudante, e geralmente a um estudante relutante, que recebe uma massa de informações que não lhe interessam nem um pouco. Há um tom de secura e aridez. Sentimos que essa apresentação trata primordialmente do treinamento da memória, da transmissão de supostos fatos e de fornecer ao estudante um pouco de informação sobre um vasto número de assuntos não correlacionados. O significado literal da palavra, contudo, é conduzir para fora, ou extrair, e isso é extremamente instrutivo. O pensamento latente nessa ideia é o de que devemos extrair os instintos e as potencialidades inerentes à criança, a fim de conduzi-la de um estado de consciência para outro mais amplo. Dessa forma, conduzimos as crianças, por exemplo, que estão simplesmente conscientes de estar vivas, a um estado de autoconsciência. Elas se tornam cientes de si mesmas e de suas relações grupais, são ensinadas a desenvolver poderes e capacidades, especialmente por meio da formação profissional, para que possam ser economicamente independentes e, assim, membros autossuficientes da sociedade. Exploramos seu instinto de autopreservação a fim de conduzi-las ao longo do caminho do conhecimento. Poderia ser dito que começamos com a utilização de seu aparato instintivo para conduzi-las ao caminho do intelecto? Talvez isso seja verdade, mas questiono se, tendo-as trazido até aqui, continuamos o bom trabalho e lhes ensinamos o real significado da intelecção como um treinamento pelo qual a intuição é libertada. Ensinamos-lhes a utilizar seus instintos e o intelecto como parte do aparato de autopreservação no mundo externo das relações humanas, mas o uso da razão pura e o eventual controle da mente pela intuição no trabalho de autopreservação e de continuidade da consciência nos mundos subjetivo e real é, por enquanto, apenas o conhecimento privilegiado de alguns pioneiros. Se o professor H. Weldon Carr estiver correto em sua definição de intuição, então nossos métodos educacionais não tendem ao seu desenvolvimento. Ele a define como a apreensão da realidade pela mente diretamente como ela é, e não sob a forma de uma percepção ou de uma concepção, nem como uma ideia ou objeto da razão, todos os quais, por contraste, são apreensões intelectuais. Herbert Weldon Carr. Philosophy of Change. Consideramos a ciência da mente, ou as modificações do princípio pensante, como o chama o hindu, como estritamente humana, relegando as reações instintivas do homem a qualidades que ele compartilha com os animais. Não seria possível que a ciência da intuição, a arte da visão sintética clara, algum dia esteja para o intelecto assim como este, por sua vez, está para a faculdade instintiva? O Dr. Dibley, de Oxford, faz os seguintes comentários interessantes sobre o instinto e a intuição, os quais encontram seu lugar aqui devido ao nosso apelo, neste livro, pelo reconhecimento de uma técnica educacional que leve ao desenvolvimento de uma faculdade de percepção mais elevada. Ele diz: tanto o instinto quanto a intuição começam dentro de nossas partes extraconscias, para usar uma metáfora espacial, e emergem de forma igualmente inesperada à luz da consciência cotidiana.
Os impulsos do instinto e as sugestões da intuição são gerados em segredo absoluto. Quando aparecem, estão necessariamente quase completos, e seu advento em nossa consciência é repentino. De Blay, George Binney, Instinct and Intuition. E ele acrescenta, em outra passagem, que a intuição situa-se no lado oposto da razão em relação ao instinto. Temos, portanto, esta interessante triplicidade, o instinto, o intelecto e a intuição, com o instinto situando-se abaixo do limiar da consciência, por assim dizer, com o intelecto ocupando o primeiro lugar no reconhecimento do homem como humano, e com a intuição situando-se além de ambos, fazendo sua presença ser sentida apenas ocasionalmente nas iluminações e apreensões repentinas da verdade, que são o dom de nossos maiores pensadores. Certamente deve haver algo mais no processo educacional que apenas preparar o homem para lidar com fatos externos e com seu ambiente arbitrário. A humanidade deve ser conduzida para fora e em direção a um futuro e a uma realização mais profundos e amplos. Ela deve ser equipada para enfrentar e lidar com o que quer que surja, a fim de obter os melhores e mais elevados resultados. Os poderes dos homens devem ser exteriorizados até sua mais plena expressão construtiva. Não deve haver um limite padronizado de realização, cuja conquista os deixará complacentes, autossatisfeitos e, portanto, estáticos. Eles devem sempre ser conduzidos de estados inferiores a estados mais elevados de realização, e a faculdade de percepção deve ser constantemente expandida. A expansão e o crescimento são a lei da vida e, enquanto a massa dos homens deve ser elevada por um sistema de educação adequado para trazer o maior bem para o maior número, ao indivíduo deve ser dada sua herança plena, e proporcionada uma cultura especial que estimule e fortaleça o que há de mais refinado e melhor entre nós, pois em sua realização reside a promessa da nova era. Os inferiores e os atrasados também devem receber treinamento especial para que possam alcançar o alto padrão estabelecido pelos educadores. Mas é de importância ainda maior que nenhum homem, dotado de aptidão e recursos especiais, seja mantido no nível estagnado do padrão de massa da classe instruída. É exatamente aqui que a dificuldade de definir a educação se torna aparente, e surgem as perguntas sobre a real meta e os verdadeiros objetivos. O Dr. Randall percebe isso em um artigo que escreveu, no qual diz: gostaria de recomendar a definição de educação como um possível exercício para meditação privada. Que cada um se pergunte o que entende por educação, e se ponderar profundamente sobre a questão, descobrirá que, para respondê-la, terá de sondar o significado mais íntimo da própria vida. Pensar seriamente sobre o significado da educação nos compele a enfrentar as questões fundamentais da vida como nunca antes. O objetivo da educação é o conhecimento? Certamente sim. Mas conhecimento para quê? O seu objetivo é o poder? Novamente sim. Mas poder para qual fim? O seu objetivo é a adaptação social? A era moderna responde enfaticamente que sim. Mas que tipo de adaptação será essa, e determinada por quais ideais? Que a educação não visa ao mero conhecimento ou ao mero poder de qualquer espécie, mas sim ao conhecimento e ao poder direcionados aos usos corretos, é claramente reconhecido pelo pensamento educacional mais progressista, embora não pela opinião popular da atualidade. A nova educação tem, portanto, como seu grande fim o treinamento e o desenvolvimento do indivíduo para fins sociais, ou seja, para o mais amplo serviço ao homem. Classificamos comumente a educação em 3 categorias: primária, secundária e superior. A essas 3 gostaria de acrescentar uma 4ª, a suprema.
A educação suprema é a religião, mas ela também é educação. Randall. John Herman. Education and Religion. World Unity Magazine, outubro de 1928. É interessante notar que as mesmas ideias são expressas por Fagavandas na primeira Conferência Educacional Pan-Asiática. Ele diz: as regras da religião, da ciência mais ampla, nos capacitam a quitar todos esses deveres e dívidas mais amplos. A religião tem sido descrita como o mandamento ou a revelação de Deus. Isso significa apenas, em outras palavras, as leis da natureza de Deus, conforme reveladas a nós pelos esforços intelectuais, intuicionais e inspiracionais dos videntes e cientistas de todas as religiões e de todas as nações. Já ouvimos falar dos 3 Rs por tempo suficiente. Este quarto R, da religião genuína, é more importante do que todos eles. Mas ele precisa ser cuidadosamente descoberto e elaborado primeiro. Cabe a todos os educadores sinceros ajudar neste trabalho, aplicando o método científico de identificar pontos de convergência em meio às diferenças. Das Fagava. The Unity of Asiatic Thought. Of all Religions. Tanto o Oriente quanto o Ocidente parecem sentir que um sistema educacional que não conduza, por fim, o homem para fora do mundo dos assuntos humanos em direção à consciência mais ampla das coisas espirituais fracassou em sua missão e não estará à altura da elevada exigência da alma humana. Um treinamento que se detém no intelecto e ignora a faculdade de intuir a verdade que as melhores mentes demonstram, carece de muito. Se deixa seus estudantes com mentes fechadas e estáticas, deixa-os sem o equipamento para tocar aqueles 4/5 intangíveis e mais sutis da vida que, como nos diz o Dr. Vigan, situam-se inteiramente fora do âmbito do treinamento científico. Vigan, Albert Edward, The New Decalogue of Science. A porta deve ser aberta para aqueles que conseguem ir além do treinamento acadêmico da mente em relação à vida no plano físico. O sucesso do futuro da raça está ligado ao sucesso daqueles indivíduos que possuem a capacidade de realizar coisas maiores, porque mais espirituais. Essas unidades da família humana devem ser descobertas e incentivadas a prosseguir e a penetrar no reino do intangível. Elas devem ser cultivadas e treinadas, recebendo uma educação que se adaptará ao que há de mais elevado e melhor nelas. Tal educação requer uma percepção adequada do crescimento e do estágio individual, e uma correta compreensão de qual deve ser o próximo passo em qualquer caso específico. Requer visão interior, empatia e compreensão por parte do professor. Há uma conscientização crescente entre os educadores sobre essa necessidade de elevar os processos educacionais mais avançados, e assim, erguer aqueles sujeitos à sua influência para fora do reino da mente puramente analítica e crítica, conduzindo-os ao da razão pura e da percepção intuitiva. Bertrand Russell salienta que a educação não deve visar a uma consciência passiva de fatos mortos, mas a uma atividade direcionada ao mundo que os nossos esforços devem criar. Mas devemos nos lembrar de que a criação pressupõe um Criador vivo e ativo, agindo com intenção e utilizando a imaginação criadora. Poder-se-ia dizer que esse é o efeito de nossos sistemas educacionais modernos. Não estará a mente padronizada e limitada pelo nosso sistema de massa e pelo método de abarrotar a memória com fatos mal digeridos? Se Herbart tem razão quando diz que o principal objetivo da educação é a revelação ética do universo, então talvez o Dr. Moran também tenha razão ao apontar que uma das causas subjacentes, talvez a maior, de nossa era materialista seja a falta do elemento espiritual em nossa educação formal. Alguns de nós também sentem que existe uma meta ainda mais ampla do que uma revelação ética.
e que é possível que a humanidade seja a guardiã de uma iluminação e de uma glória que só se realizarão em sua plenitude quando as massas alcançarem algo da magnificência que caracterizou as figuras mundiais do passado. Não está alinhado com o desenvolvimento evolutivo que o verdadeiro objetivo da educação seja conduzir a humanidade para fora do quarto reino, ou reino humano, rumo àquele reino espiritual onde vivem, se movem e existem os pioneiros que chamamos de místicos, bem como as figuras modelares da raça. Assim, a humanidade será elevada para fora do mundo material objetivo para o reino do espírito, onde se encontram os valores mais verdadeiros, e no qual se faz contato com aquele o maior que os eus individuais existem apenas para revelar. Keyserlin alude a isso com as seguintes palavras: temos consciência dos limites da razão humana, compreendemos o significado de nosso esforço, somos os senhores da natureza. Podemos, simultaneamente, contemplar o mundo interior e o exterior. Como podemos determinar cientificamente quais são as nossas verdadeiras intenções, não precisamos mais ser presas de autoenganos. De agora em diante, essa possibilidade deve se tornar o motivo consciente da vida. Até o momento, ela ainda não desempenhou esse papel. No entanto, isso é precisamente de suma importância, pois o centro da consciência determina o ponto de partida do homem. Onde quer que ele desloque a ênfase dentro de si mesmo, é aí que ela realmente se estabelece, e todo o ser do homem se reorganiza de acordo com isso. Portanto, uma educação para a síntese da compreensão e da ação é necessária para uma vida baseada no reconhecimento. Toda a educação no Oriente é puramente direcionada à compreensão do sentido, a qual é a única via que se pode demonstrar como condutora a uma elevação do nível do ser essencial. O essencial não é a informação, mas a compreensão, e a compreensão só pode ser alcançada por meio da aplicação criativa pessoal. A percepção do sentido sempre significa dar significado a uma coisa. A dimensão da significância jaz na direção de dentro para fora. Portanto, o conhecimento, no sentido de informação, e a compreensão, na realidade, guardam entre si a mesma relação que a natureza e o espírito. A informação é obtida de fora para dentro. A compreensão é um processo criativo na direção oposta. Sob tais circunstâncias, não há caminho direto que leve de um objetivo ao outro. Pode-se saber tudo sem, ao mesmo tempo, compreender absolutamente nada. E é precisamente a essa situação que a nossa educação, que visa ao acúmulo de informações, conduziu a maioria. Keyserlin, Conde Hermann, Compreensão Criativa. Este livro busca tratar do método pelo qual a capacidade de funcionar na consciência mais ampla pode ser desenvolvida, permitindo ao homem reorganizar seu ser em direção a questões mais abrangentes. Ele se ocupa da técnica pela qual um treinamento especializado e autocultura podem ser aplicados por toda unidade individual capaz de desejar esse objetivo mais amplo. Se esse desejo puder assumir uma forma clara e racional em sua mente e puder ser apreciado como um objetivo perfeitamente legítimo, passível de ser alcançado com sucesso, ele o abraçará com entusiasmo. Se sociedade puder fornecer os meios e a oportunidade para tal avanço, muitos buscarão o caminho de bom grado. O método proposto é uma técnica individual que capacitará o estudante, que tenha se beneficiado das habituais vantagens educacionais acadêmicas e das experiências da vida, a expandir sua consciência até que, gradualmente, transcenda suas limitações atuais e reoriente sua mente rumo a realizações mais amplas. Ele descobrirá a alma como a grande realidade, obtendo assim experiência direta das coisas espirituais. Everett de Martin define a educação para nós como uma reavaliação espiritual da vida humana.
Sua tarefa é reorientar o indivíduo, capacitá-lo a ter uma visão mais rica e significativa de suas experiências, posicionando-o acima, e não dentro, do sistema de suas crenças e ideais. Martin Everett Dean, O significado de uma educação liberal. Essa definição necessariamente abre as portas para controvérsias, pois vivemos, cada um de nós, em um ambiente diferente, e cada um possui seus problemas. Quer ter acesso a esse e todos os audiobooks do canal completos? Clique agora no link na descrição ou escaneie o QR Code no canto esquerdo da tela e tenha acesso à nossa biblioteca, onde você poderá ouvir seus livros esotéricos favoritos sem a interrupção de anúncios, podendo bloquear a tela ou usar outro aplicativo durante a narração e ainda baixar a versão e-book para acompanhar enquanto ouve. Ouça online ou baixe o aplicativo pela Play Store. Ao assinar, você receberá um e-mail com a senha, o login e o passo a passo ensinando como acessar os livros pelo aplicativo Hotmart.